Vamos seguir agora aqui e trazer mais informações para vocês. Após a derrota do Planalto com a MP do IOF, o governo sinalizou a líderes que vai tentar recompor a base a partir do racha ali no Centrão. A Vitória Bel é que vai trazer as informações sobre a estratégia. E essa estratégia deve partir do boca a boca, hein, Vitória Bel? Bem-vinda. Oi, Evandro. Olá a todos que nos acompanham. Vai ser mais ou menos isso, um trabalho de formiguinha que o Palácio do Planalto e líderes do governo vão ter que fazer a partir da semana que vem. Qual é a ideia? O governo sabe que ele vai precisar tentar recompor essa base se quiser avançar com outros projetos que sejam relevantes, que sejam de interesse do Executivo. Projetos, inclusive, para tentar recompor ali parte do que foi perdido com a medida provisória derrotada nessa semana. Para que esses projetos de lei andem, é preciso ter base. Só que o que o governo já entendeu é que muito dificilmente essa composição de base vai acontecer como Lula vinha tentando fazer, como ele já fazia em governos anteriores, por meio da entrega de ministérios ou por meio da aliança com presidentes de partido e líderes dos partidos no Congresso. Isso porque ele percebeu que os presidentes de partidos já estão olhando para 2026, já tem uma propensão de se alinhar à oposição em 2026 e também os presidentes de partidos estão já orientando os líderes partidários ali na Câmara e no Senado a votarem contra o governo ou então a se absterem justamente para marcar posição no Congresso, porque foi isso que aconteceu. Boa parte ali do Centrão acabou tomando uma decisão política também orientada, por exemplo, por Ciro Nogueira do PP e por Antônio Rueda do União Brasil. O que agora é necessário então fazer, de acordo com auxiliares do presidente Lula, líderes próximos aqui do Palácio do Planalto, vai ser convencer os deputados individualmente, ir deputado a deputado, abrir mesmo a lista ali de deputados que pertencem aos partidos de centro, identificar os nomes que são mais propensos à negociação, que têm ainda certa simpatia pelo presidente Lula e podem sim declarar certa fidelidade às pautas do governo. Então é tentar puxar deputado a deputado que estão nesses partidos de centro, rachar esses partidos para trazer uma parte deles para a base do governo. E apesar desse discurso do governo, de que o governo voltou a entoar depois dessa derrota com a MP, de que o Congresso é inimigo do povo, de que desse discurso ricos contra pobres, o governo sabe que ele precisa do Congresso. E por isso que é necessário essa retomada do diálogo e a reconstrução e reorganização da base governista. Um dos projetos que deve ser essencial de ser aprovado nas próximas semanas é um que corta os incentivos tributários de empresas, porque ele também estava na conta do governo para que o governo pudesse atingir a meta fiscal do ano que vem. Lembrando que o governo prevê uma meta fiscal de superávit de 0,5% do PIB, cerca de 35 bilhões de reais, algo que já foi por água abaixo com a derrota da medida provisória sobre aplicações financeiras, que previa pelo menos aí um ganho de 30 bilhões de reais no ano que vem. Se o governo não conseguir aprovar esse projeto de corte de incentivos tributários, vai ter mais uma perda. E o governo precisa decidir e conseguir organizar tudo isso de forma rápida, porque a lei de diretrizes orçamentárias já está praticamente em ponto ali de votação, já está sendo quase votada na Comissão Mista de Orçamento. E é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que indica a meta fiscal para o ano que vem. Então o governo precisa fazer esse cálculo antes da votação da LO para justamente indicar para o Congresso: vou ou não cumprir, ter uma meta fiscal de superávit primário no ano que vem. Então tudo isso o governo precisa correr atrás de forma rápida. E um projeto de lei, por exemplo, que viesse a substituir a medida provisória derrotada nessa semana, como vem sendo sugerido pelo líder do PT, Lindenberg Farias, um projeto que aumentasse a taxação das bets de 12% para 24%, apesar desse projeto até ter mais simpatia dos líderes de centro, o que acontece é que a tramitação dele poderia ser demorada, ser devagar, e o governo precisa de espaço orçamentário para ontem.
Então, o que está ainda sendo com mais chance ali discutido na equipe econômica de avançar é sim a publicação de decretos que possam trazer, por exemplo, o aumento de impostos regulatórios que não dependem da aprovação do Congresso Nacional, como o imposto sobre operações financeiras e também o imposto sobre importações, além de, é claro, o próprio corte de despesas no orçamento de 2026. Mas fato é que o governo sabe que não dá para largar a mão do Congresso e ele precisa sim reorganizar essa base para até o final do ano conseguir ter saúde financeira para chegar nas eleições do ano que vem. Evandro. Muito obrigado, viu, Vitória Bel? Bom trabalho para você nessa sexta-feira em Brasília. Ô Zé Maria Trindade, eu quero entender se no teu ponto de vista esse trabalho de formiguinha pode funcionar para acolher alguns integrantes do Centrão e tentar reforçar, ou melhor, reconstruir essa base do governo que já foi levantada ali sem colar o tijolo com cimento, né? Era só tijolo sobre tijolo. E aí qualquer ventinho, você sabe que o negócio cai. A Bel fez uma grande explanação do que está acontecendo aqui nos bastidores. Eu vou pegar a última frase dela. Ano que vem. O ano que vem já chegou por aqui. O calendário dos políticos é diferente do calendário nosso de cada dia. Tudo agora é 2026. Eu soube que na reunião do presidente, uma reunião ali informal, para discutir e avaliar ali, olhando nome a nome de quem votou com o governo, né? Quem votou com, que os contrários todo mundo sabe, né? Para ver o que se pode fazer. O governo chegou a um ponto que também não pode brigar. Houve na reunião quem defendesse que linha dura, né? O Lindbergh falou claramente assim, olha, nós temos que ir para cima e mostrar ao povo, né? Mostrar aos eleitores que o Congresso está emparedando o governo, que o Congresso está impedindo o presidente Lula de governar. E houve ali até um momento que se falou, ali, a possibilidade de cortar emendas parlamentares, ou seja, mexer no vespeiro e tal. Mas só que a razão prevaleceu, dizendo o seguinte, é perigoso demais tentar isolar o Congresso Nacional e brigar com o Centrão, porque o Centrão é pragmático. Ele admite tudo, até ser humilhado, perder dinheiro, não. Então, mexer no dinheiro do Centrão, ou seja, nas emendas, isso não vai dar certo. E aí alguém lembrou que aquela história do guiso no gato, disso aí que a Abel falou, a votação da LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela é o mapa do orçamento para o ano que vem. E na LDO, que deve ser votada na semana que vem, para se ter uma ideia, está lá, assim, amarras bravas para o governo. Entre as amarras está uma fantástica. Fantástica para eles, né? É o seguinte, todas as emendas PIX e as emendas na área de saúde social teriam que ser liberadas até junho, ou seja, antes do recesso parlamentar, no primeiro semestre, antes das eleições. Então, isso tiraria do presidente Lula um poder de pressão muito grande. E é a prova de que não deve brigar com o Centrão. Se brigar com o Centrão aprova um LDO que amarra o governo no ano que vem. E esse é o objetivo em marcha agora, amarrar Lula para o ano que vem sem orçamento. Exatamente, Zé Maria Trindade. Amarrar para diminuir a popularidade e os movimentos positivos que aconteceram para o governo nos últimos tempos agora, diante dessa interação com os Estados Unidos e outras questões. E com a aprovação também da isenção do imposto de renda, né? Fala, Piperno, como é que você avalia essa movimentação? Não, mas eu acho que é muito isso mesmo. Quer dizer, agora é aquele cabo de guerra, né? Porque os dois lados, eles vão convergir para o mesmo interesse. Ou seja, qual é o interesse? Ganhar a eleição do ano que vem. Uhum. Então, o governo, desde sempre... Porque, veja, é muito engraçada essa história de que o governo agora tem uma outra estratégia para tentar fazer maioria, né? Ele não vai conseguir isso jamais, né? No atual período. Por quê? Porque o Congresso eleito ele tem um perfil muito, muito diferente. Mas o governo, especialmente nesses últimos meses, aprendeu o quê? Se ele não pode ganhar no voto, ele tem alguma chance de ganhar na voz. Ou seja, é exatamente contar para a opinião pública o seguinte, olha, eu estou vetando tal coisa, se aprovar é culpa deles, como a gente viu em alguns projetos.
né? E particularmente aquele do aumento do número de deputados e agora a PEC da blindagem. Ou seja, o governo, se ele não pode ganhar, né, enfim, nas votações, ele vai pelo menos trabalhar para jogar sobre os ombros do Congresso a responsabilidade pela aprovação de projetos impopulares. Porque o governo sabe o seguinte: bom, quem é que vai querer carregar nas costas um projeto impopular em ano pré-eleitoral? Então, esse é o braço de ferro. De um lado, um Congresso que tem mais votos. Do outro lado, um governo que pode jogar para esse Congresso algumas culpas. Fala, Gani. Mas o governo também aprova projetos impopulares. Vamos lembrar o aumento do IOF, altamente impopular, que o Congresso corretamente derrubou por desvio de finalidade, porque o governo queria arrecadar mais e usou a alegação de que era um imposto regulatório, balela, e o Congresso derrubou. Aí o que o governo fez? Bateu na porta do Supremo Tribunal Federal e acabou ganhando, judicializou a questão. Vamos lembrar também que agora, na MP 1303, era um projeto, Piperno, altamente impopular. Por quê? Porque previa aumento de tributação em aplicações de renda fixa, em LCI, LCA, e não é só... Não é só o rico que... O Musa tem um monte de cliente aí. Não é só o rico que investe em LCI, LCA, não. Um monte de gente ali guarda o teu dinheirinho no final do mês e coloca ali em LCI, LCA. Mas esse não é um projeto impopular. Sim, tanto é que o pessoal comemorou. Esse não é um projeto impopular, não. Não, para pagar mais imposto é o quê? É impopular. Não, mas não é só uma questão de pagar mais imposto. Ou seja, contar o seguinte: olha, eles não estão querendo pagar imposto. Não, mas não é bem por aí. A população não compra isso. Eu poderia voltar para você e dizer: eles não estão querendo cortar gastos. E aí? Fala, Musa, remate. Exatamente esse ponto. Eles que não estão querendo cortar gastos. Mas as pessoas começam a ficar mais atentas com relação a isso. Bom, com relação a tudo que estava falando a respeito da aprovação ou não de pautas populares e impopulares por parte do Congresso, eu tive uma percepção, e é uma mera percepção. Depois, até se tivéssemos alguns minutos, eu gostaria de ouvir até a opinião do Zé Maria, lá de Brasília, para ver se faz sentido. Ora, a gente vem mencionando aqui que o Centrão, ora ele vai para um lado, ora ele vai para o outro, e não hesitaríamos em opinar aqui ou dar uma opinião mais forte a respeito de se a popularidade do Lula continua crescendo, como nós falamos há pouco tempo atrás que cresceria, mas me parece que realmente pode bater num teto, o Centrão poderia voltar para o barco que ele acabou de abandonar. Acho que não assustaria ninguém aqui com todo o oportunismo que a gente já mencionou. Mas meu ponto será que quando ele viu a popularidade crescendo, mesmo que seja, digamos, um voo de galinha, só o tempo dirá, ao passo que ele já escolheu quem seria o candidato do Centrão, que seria o Tarcísio, para fazer uma mínima reforma, uma mínima busca da responsabilidade fiscal, porque num cenário de irresponsabilidade, aquele fisiologismo do Centrão, os recursos até diminuem para serem, digamos, envolvidos dentro do seu orçamento, para usar uma palavra bonita, né? Será então que o Centrão não começa a votar as pautas, ou não aceitou, por exemplo, na quarta-feira a votação do novo aumento de imposto, que já foram 27 aumentos de impostos apenas no Lula 3, será que o Centrão, então, não derruba essa pauta porque viu o presidente Lula crescendo nas pesquisas e não quer que ele cresça? Repito, no meu discurso aqui eu falei, o Centrão aprovou algo que temos que aplaudir, mas ele não fez porque ele é bonzinho, ele fez porque tem os seus interesses particulares e de poderes ali, mas me parece que se o Lula estaria angariando poder popular, vem o Centrão e veta isso. Então, esse jogo de medição de forças me parece que começa a ficar bastante claro.